A jornada do nascimento, ela é sem dúvida um dos eventos mais dramáticos da vida humana. O que um dia foi uma verdadeira luta pela sobrevivência, hoje é visto quase como uma maravilha da medicina moderna. Mas e depois que o bebê chega? O que acontece? Vamos explorar exatamente essa transformação e os desafios que, olha, ainda existem. Chegamos como estrangeiros que se esqueceram da paisagem. Sabe, essa citação da Selma Freiberg captura perfeitamente a essência do nascimento. Não é só um evento físico, né? É a chegada ao mundo totalmente desconhecido. Uma transição muito, mas muito profunda, tanto para o bebê quanto para os pais. Para a gente conseguir entender os avanços de hoje, a gente precisa primeiro viajar um pouquinho no tempo. Então, como é que era o parto antes de toda a medicina moderna? A realidade, olha, era bem diferente do que a gente imagina hoje. Essa imagem já diz tudo. O parto era perigoso, muito perigoso. Não existia a segurança de um hospital. Era um evento de altíssimo risco, uma verdadeira balança entre a vida e a morte, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então vamos começar por aí, por essa luta pela vida e entender como o parto evoluiu de um ritual social super arriscado para o procedimento médico que a gente conhece hoje. Essa linha do tempo aqui mostra uma transformação assim radical, em pouco mais de um século. A gente saiu de um ritual feminino, feito em casa, para um evento que acontece quase que exclusivamente em hospitais, como é o caso dos Estados Unidos. A grande virada mesmo aconteceu ali em meados do século XX, com avanços tipo antibióticos, anestesia segura, e o resultado disso tudo? Uma mudança gigantesca na segurança do parto. E para a gente ter uma noção real do tamanho do risco, olha só esse número. Nos séculos 17 e 18, lá na França, 1 em cada 10 mulheres morria durante ou logo depois do parto. 1 em 10. É uma estatística que hoje parece inacreditável, né? Assustadora. E esse gráfico aqui mostra o triunfo da medicina moderna de um jeito impressionante. Olha a primeira barra. Em 1915, nos Estados Unidos, eram 608 mães morrendo a cada 100 mil nascidos vivos. Agora olha a segunda. Em 2003, esse número simplesmente despencou para apenas 12. 12. É, com certeza, uma das maiores conquistas da saúde pública do século XX. Só que essa medicalização toda, que salvou tantas e tantas vidas, também acabou criando novos dilemas. Com o aumento da segurança, vieram também novas escolhas e, claro, debates bem complexos para os pais de hoje. Então, como é que funciona o processo de um parto vaginal? Basicamente, ele é dividido em 3 estágios. O primeiro, que é o mais longo, é a dilatação. Depois vem o segundo estágio, que é a descida e o nascimento do bebê em si. E por último, o terceiro estágio, bem mais rápido, que é a saída da placenta. E é aqui que a gente entra no centro do debate moderno. O processo que a gente acabou de descrever é o do parto vaginal, mas existe uma alternativa que tem se tornado cada vez mais comum. Vamos comparar os dois. No parto vaginal, o próprio corpo libera hormônios que ajudam o bebê, sabe? Limpando os pulmões, mandando nutrientes vitais. Já a cesariana é uma cirurgia que, claro, salva vidas em casos de complicações. Mas, como toda cirurgia, ela também traz riscos para a mãe, como infecções, e pode acabar influenciando partos futuros. E a frequência da cesariana é impressionante. Nos Estados Unidos, quase 1/3 de todos os bebês nascem por cesárea. Essa é uma das taxas mais altas do mundo. Isso mostra bem como um procedimento que era de emergência acabou se tornando uma prática muito mais rotineira. Ok, o bebê nasceu. E agora? Bem, logo nos primeiros minutos de vida, os médicos fazem um teste super rápido e crucial para avaliar a saúde do recém-nascido. Essa avaliação é a famosa escala de Apgar. É basicamente um sistema de pontos que avalia 5 sinais vitais do bebê, desde a cor da pele até a respiração. O teste é feito no primeiro e no 5º minuto de vida. Uma nota entre 7 e 10 significa que o bebê está se adaptando super bem ao novo mundo fora da barriga. Mas a jornada está só começando, né? O primeiro ano é de um crescimento incrível, mas também é um período de muita vulnerabilidade. E por isso a gente precisa falar sobre um dos maiores riscos dessa fase. A síndrome da morte súbita infantil, ou SSMI, é a morte súbita e sem explicação de um bebê saudável com menos de 1 ano. Nos Estados Unidos, ela é a principal causa de morte de bebês depois do primeiro mês de vida. Por isso é tão importante conhecer os fatores de risco. A boa notícia é que a pesquisa nos deu medidas bem claras para reduzir esse risco. A regra de ouro, como a gente vê aqui, é sempre colocar o bebê para dormir de costas. Sempre. Além disso, o ambiente precisa ser seguro. Um berço com uma superfície firme, sem cobertores, sem almofadas fofas, são cuidados que parecem simples, mas que comprovadamente salvam vidas.
Infelizmente, os riscos não são os mesmos para todos. Este gráfico revela uma realidade bem alarmante nos Estados Unidos. A taxa de mortalidade infantil para bebês negros é mais que o dobro da taxa para bebês brancos. Essa disparidade é gritante e aponta para desafios sociais e de saúde pública muito mais profundos. Apesar dos riscos biológicos e sociais, a história não acaba aí. A nossa última parte foca no fator que talvez seja o mais poderoso de todos para superar um começo de vida difícil: o ambiente e o cuidado. E essa foi exatamente a pergunta central de um estudo incrível feito no Havaí. Os pesquisadores acompanharam quase 700 crianças, desde o nascimento até a vida adulta, para tentar descobrir, afinal, o que ajuda uma criança a superar um começo de vida cheio de dificuldades. E a resposta do estudo foi um sonoro sim. A conclusão foi transformadora. Um ambiente de cuidado e estabilidade foi o fator mais decisivo para o sucesso na vida adulta, superando até mesmo complicações sérias no nascimento. Resumindo, o cuidado superou a crise. E o que forma esse ambiente protetor? Bom, o estudo apontou 3 pilares. Primeiro, características da própria criança, como ser mais sociável. Segundo, e talvez o mais importante de todos, ter um laço afetivo forte com pelo menos um adulto da família. E terceiro, o apoio da comunidade, seja da escola ou de outros grupos, que traz um senso de propósito. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A jornada do nascimento é um milagre da biologia, isso é fato. Mas o que vem depois, o cuidado, o apoio, a estabilidade, é o que realmente constrói um futuro. A pergunta que fica é: o que podemos fazer para garantir que toda criança tenha essa chance?